volta para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. 216 vitórias, um empate, sem derrotas até agora. Exatamente o que você ouviu. Meu adversário foi banido na última partida, depois da última partida, como previsto. Então eu decidi tomar a liberdade e remover essa derrota. No final das contas, vai estragar a piada até o fim da série, né? Ou até eu perder a primeira partida de verdade. Não sei. 2127, os pontos também voltaram. No final das contas, o cara foi banido, né? Depois de fazer a análise, ficou muito claro, né, que o cara tinha comido o espinafre do Popeye, vamos dizer assim. E vamos continuar então nossa série para o jogo número 218 agora. Vou lançar o desafio, mas antes disso não esquece de deixar aquele like, aquele joinha. E considere também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Aqui a gente tem jogo de 10 minutos. Tem jogo de 10 minutos com CSI. Tem bastante Blitz também. Tem outros conteúdos variados. Cada vez menos, mas tem um pouco de tática. Algumas variantes de xadrez bem de vez em quando, né? Tem até uma série jogando às cegas. Enfim, por aí vai. Vamos lançar o desafio. Chega de conversa fiada. Nessa faixa de rating acaba tendo uma tendência um pouco maior de encontrar esse pessoal usando ajuda, usando engine. Porque, claro, esses caras vão estar mais aqui do que na faixa de 1.400, de 1.000, por exemplo, né? Então, na faixa de 2.100, 2.200, às vezes vai encontrar uns adversários assim. Mas, como a gente já provou aqui ao longo da série... Começou? Ah, começou a partida, eu só tô maluco. Não vi começar a partida. Joguei 4. Tô falando aqui. A proporção de jogadores que aparecem usando a engine aqui é muito pequena, né? Dessas 216 vitórias, teve alguns que realmente usaram, mas eu ganhei porque o cara jogou muito devagar, o cara tentou jogar sozinho às vezes, né? Eu ganhei no tempo algumas partidas, claro, jamais vou ganhar jogando mesmo. Deixa eu só fazer um lance aqui e a gente continua. O que eu tava jogando contra E5? Bom, vamos começar com o cavalo F3, né? Tava jogando Rui Lopes na outra. O que eu vou fazer? Vou jogar escocesa? Será não? Porque na última o cara jogou D6, né? Eu não vou jogar Rui Lopes de novo. Tem sempre a italiana. Vamos jogar a italiana que é sempre popular, vai. Jogar a italiana. Qual que é o meu ponto? Tem muita gente que joga online e cria essa ideia que todo mundo usa engine. Que cada 10 adversários, 7 estão usando engine. Isso aí não existe, tá? Isso aí é completamente fora da realidade. É muito chato, sim. A gente sabe que é desagradável, né? Pra mim eu nem acho chato, na verdade, porque acaba sendo super interessante aqui no meio da série, né? Mas pra quem tá jogando, né? Às vezes o cara vai jogar uma partida no dia e uma partida que você joga o cara tá roubando, é super chato, né? Claro. Só que isso às vezes cria uma memória errada, né? De achar que, putz, toda vez que eu vou jogar alguém tá roubando. Todos os 1.200 roubam. Isso aí não existe. A gente pegou aqui na proporção 217 jogos, bom, 218, né? O último tava usando, a gente ajuda. Eu vou tomar em D5, depois eu comento um pouco aqui. E ao longo da série a gente teve quantos usando nessa temporada? Não lembro, uns 2 ou 3? Seria o quê? 1%, né? 1, 2% que seja. Então é muito pouco mesmo, muito pouco. Vou fazer o rock aqui. Então, assim, isso não é motivo para você não jogar. Dizer, ah, todo mundo rouba na internet. Tem outro ponto que eu já levantei aqui também. Se você joga na concorrência, numericamente o rating no chess.com é muito mais baixo do que na concorrência. Por causa da quantidade de jogadores, por causa do nível. Deve ter várias explicações para isso, puramente estatísticas, tá? Então, se você às vezes tem 1.700 na concorrência e tem 1.200 no chess.com, o que você pensa? Pô, aqui todo mundo rouba e lá ninguém rouba. Como é que eu tenho 500 pontos a menos aqui? É normal, né? Não sei qual é a diferença normal, 400, 300 pontos a menos. Então tem isso também, não levem isso, tá? Não fiquem paranoicos também. Eu acho que não é o caminho. Bom, vou falar aqui que tá acabando meu tempo já. Quando o cara joga D5, ele tenta pegar a iniciativa, mas é um lance quase duvidoso já, porque eu troco rock e eu já acelero um torre 1. Ele já tem uma questão aqui pra defender o peão. Não é tão fácil defender o peão. Ele tá sacrificando o peão, só que ele tá jogando como se fosse um um gambito Marshall, ataque Marshall, mas não tá justificado esse sacrifício. Eu vou tomar o peão. Não tem por que eu não tomar esse peão, né?
Vai jogar C6? Talvez, não? Eu acho que vou fazer cavalo C3 aqui. Ah, não, mas peraí, aí ele troca, né? E bispo F6. Eu acho que eu vou voltar minha torre, humildemente. Eu vou jogar um pouco mais rápido aqui. Na análise eu comento porque que esse gambito dele não é o fim do mundo, tá? Ele vai ter um pouco de compensação, ele vai ter um certo desenvolvimento aqui. Mas comparado com o ataque Marshall, eu vou mostrar qual que é também, caso você não conheça. Tá piorado aqui, com certeza, né? Eu posso tomar, mas eu não gosto de tomar. Eu vou voltar à torre 1. É um lance natural. Eu quero fazer cavalo C3 aqui. Eu já posso adiantar é que no Marshall, o peão já está em C3, ou seja, meu desenvolvimento está mais complicado. Eu não tenho o cavalo C3 mais, eu tenho um peão em C3 que atrapalha, eu tenho que desenvolver por aqui, e às vezes isso dá uns tempos para o preto se organizar no ataque, né? Me surpreende um pouco a leveza que o cara entregou o peão, né? O cara tem 2100, ele viu que eu ataquei o peão, né? Bispo D6. Eu acho que eu vou jogar G3 agora. Enfraquece um pouco, mas nada grave, né? Na Rui Lopes está aqui o bispo, a diferença. Se eu fizer cavalo C3, eu acho que tá suave também, né? Porque dama H4, G3. E se ele trocar e dama H4, G3, né? Eu vou fazer cavalo C3. Quebra um pouco minha estrutura, mas não tem problema. Os pagadores não leva a lugar nenhum. Né? Como esses peões eles estão um pouco mais frágeis, ou seja, só o meu rei defende, eu tenho que sempre ficar de olho em sacrifícios. Bispo H2 aqui. Imagina que o peão não estivesse aqui. Já teria bispo H2, rei H2, cheque e pega o bispo. É uma posição mais aberta, você tem que estar com o olho mais ligado, né, nos sacrifícios. Ele tem. Não, não tem, eu acho. Tem. Olha, pode ser que ele já tentou isso. Ele tem uma compensação, tá? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu já tô com 6 minutos. Jogou dama H4. Bom, não tem muita opção, não. Vou jogar G3. Tomou em C3, ok. Ele fez uma transposição curiosa, não sei se muda muito. Se eu tomar a dama, ele toma aqui. Eu tenho um peão a mais, só que eu quebrei minha estrutura. Minha vantagem acho que é muito pequena. Não vejo porque eu não posso tomar aqui, né? Dama H3 ele tem um pouco de compensação. A verdade é essa, né? 6. Mas aí D4 posso fazer. Ele quer vir com G4. Eu tenho várias maneiras de lutar contra isso. Tem até torre 4 possível, né? Contra dama H3, que é uma ideia do Marshall também. Deus, ele tá pensando, né? Não tem muita alternativa aqui. Jogador mais 6. Tá bom, é um candidato. Toca no peão. E se tem lá seu interesse, mas ele vai jogar B5 e vai fechar, né? Não vejo por que eu não possa fazer, não devo fazer D4 aqui, né? D4, o bispo agora não tá invadindo. Tem bispo H3, mas é um lance meio superficial, né? Dama H5 aqui já é bem desagradável, né? Porque ele tá ameaçando nada no momento, mas ele um dia quer jogar dama F3. Eu poderia jogar bispo F1, mas é um lance um pouco muito conformista, né? Deixar. Ele vai trocar, tem uns buraquinhos nas casas brancas. Não tem por que eu trocar esse bispo tão desesperadamente, né? Esse lance aqui tá excelente para mim. Ameaça o bispo. Se ele tentar um sacrifício de peça maluco, eu acho que eu posso tomar bispo. Em último caso, eu posso fazer bispo G5 até o incrivelmente sólido bispo E3, se necessário, né? Eu tô preparando o bispo G5 aqui, seguido do bispo D3. Eu tenho um peão a mais. A estrutura tá um pouco quebrada aqui, mas esse peão é a mais, né? Então, não tô reclamando de nada aqui. A posição é muito boa. Dama F5 e a gente vai pro final. É claro que eu vou trocar as damas, mesmo porque eu nem tenho outra opção boa aqui. As damas e temos um finalzinho pela frente. Ele vai jogar bispo F5. Pensando? Então, agora acho que bispo D3 mesmo era a minha ideia, né? Bispo B3, ele pode começar a me incomodar aqui. Não vejo por que eu não devo trocar esse bispo também. Piora a minha estrutura um pouco, mas de novo, é um peão a mais, né? Bispo E6 deve ser melhor aqui. Trocou. E agora temos um belíssimo peão a mais. Jogou o torre 8. Eu vou até trocar as torres na preguiça, né? E trazer o rei para F1. Parece zero problema para mim, né? Vamos trocar. E rei F1.
Eu defendo as entradas da torre. Eu quero fazer a 4 rápido aqui para poder ter um torre B1. A 4 é um lance bem útil aqui. Porque esse peão tá fraco, isolado, né? Então eu quero fazer torre B1 para cutucar aqui o peão de B7 dele. E se ele fizer A6, eu posso considerar seriamente fazer A5, né? Que bota o peão na casa preta, que tem o seu lado ruim. Por outro lado, eu fixo aqui para sempre essa fraqueza, né? Jogou lá. Temos opções aqui, né? Ele tem até as entradinhas aqui, um H5 às vezes, né? Eu tô fixado na casa. Fixado não, né? Eu tô ajeitado aqui nas casas pretas, que pode ser um ponto negativo. Vou fazer eles P3, vai. Normal, sem graça. Mas eu quero fazer C4, esse peão fica bem fraco, né? Não tá perfeita a minha estrutura também, né? Esse peão é meio esquisito. H5 faz sentido. Se eu fizer torre B1, ele quer fazer B6, né? Hum. Ele até que H4 tá levando golpe, né? Bispo G3 aqui. Tá, eu vou jogar rei E2. Tudo um pouco H4, mas pouca coisa, né? Vai fazer H4, vou botar o rei em F3, melhora um pouco o meu rei aqui. H3, eu tenho o rei G4. Ele vai acabar trocando e eu tomo H por G3. Eu posso até pensar nesse, mas aí o bispo fica instável, é besteira, né? No final tão simples, na verdade. Talvez C4 mesmo, né? Não é tão fácil atacar esse peão. Esse aqui, né? Ele teria que jogar esse, se bem que ele tem esse e A5, né? Meio superficial. Caramba, eu só sei falar isso, né? Todas as minhas análises terminam com a mesma frase, né? Incrível. Ah, torre H5 é um lance aqui. Vou jogar C4 mesmo. O B4. Ah, bispo B4 é chato, né? Talvez A5 mesmo eu jogue aí. C5 mesmo, lance meio feio. Mas aí eu quero começar a cercar o peão ali dele de B6, né? Jogou lá. Agora A5 é um candidato, hein? Se B5. É, não tá tão fácil entender essa estrutura aqui. Vou fazer. C5 é um lance direto também. Ah, C5 é um belo candidato. Não tá tão fácil aqui, hein? Não tá tão fácil. Esse tem uma cara muito boa, né? Mas aí B5. A6, talvez? Passa um peão dele, é meio esquisito isso. Eu acho que é bom, essa fraqueza vai ser problema pra ele. Vai ser bem problema pra ele. Tem que jogar B5, que é a única chance, eu acho, né? E se eu trocar e D5, ele faz A6. Ainda tem o torre C1, né? Inclusive eu posso trocar e torre C1. Mas eu quebro muito minha estrutura, não? C1 direto, um lance mais inteligente. Vou jogar esse A6 aqui. Não tô gostando muito. Mas tá bom, tô reclamando de barriga cheia, né? D5 talvez seja uma ameaça aqui. H5, um lance pra ele. É, porque toda hora que ele tomar aqui, ele ajeita a minha estrutura, né? Jogou B4. E esse lance tem outros problemas, né? Esse torre B1 já tá quase ganhando o peão, né? E torre B8 tem que ser. Já tem o bispo F4 trocando. Mas acho que eu vou jogar a torre B3. 100% convincente ainda, mas acho que é bom. Jogar a torre B3. E E6 aí D5. Tem que ver, né? Tá. Eu quero fazer G4 e E4 e D5, né? Talvez. Não tem esse, né? Que tô dando garfo. E minha ideia é jogar C5 e bispo D2 às vezes. Esse peão em D3 é esquisito, né? Ele atrapalha a minha passagem de rei. Bispo lá, ele quer preparar torre B6 agora, né? C5 é um candidato. Visualmente é um lance horrível de feio, né? Porque rei E6 permite rei E6. Eu vou jogar G4 aqui. Torre B6, rei E4 mesmo. Ah, não, mas aí. Não, eu vou ter que jogar C5, tá bom. G5 acho que não é bom, porque ele me dá essa casa pro rei agora, né? Ele tinha que jogar com rei E6 e G6 pra até F5. Meu rei ficar muito feliz aqui, né? Muito seguro meu rei fica. Tem torre 8 ainda, pensando bem? É ele tem torre 8, né? Ah, eu tinha D5 direto, talvez. Esse.
E agora provavelmente C5. E D5 ele tem C5, né? Ainda assim é possível D5. D5, D4. Peão toma, bispo toma. Torre por A6. D5. Esquisito, hein? Vai ficar esse final. Mas acho que tá bem firme, né, pra mim. Torre A4. Provavelmente eu vou ganhar com D6, né? Tá, então vamos lá. Acelerar um pouco aqui essa brincadeira. D5. Se ele tomar com cheque, eu tomo de rei. Mas ele toma daí, né? E aí o mesmo C5. Torre A4, C6 eu tô meio coroando. Outra opção é fazer. Eu tô com medo de jogar C5 aqui. Parece bom, na verdade, né? E se torre B5. Ah, daí eles pro D2, né? D5, torre A6, torre B4. Parece bom, né? Esse aqui parece mais seguro, vai. Sim, parecia ok também. Esse aqui tá bom. Ok, torre B4 agora. E agora vai chegar D5, né? Provavelmente no próximo lance. Meu bispo estabiliza legal aqui. Então torre A2 não tem nada. Tem um torre A3 aqui para dificultar o D5. Aí talvez torre B7 para torre C7, né? Ah, ele tem esse. Nossa, esqueci totalmente. Ah, ele vai ter um problema aqui, né? Eu acho. E sempre que ele mexer a torre, eu jogo torre C7. D8 ele tem ainda, né? Dando isso aqui. Não tô gostando da minha eficiência. A eficiência tá bem baixa. Isso D8 é bem desagradável. Olá. Tem bispo C5 rolando aqui, né? Mas aí cheque. Segue a vida, né? Aqui que é um negócio. Preciso fazer um lance aqui. Eu não tô conseguindo pensar num lance aqui. Oh, Jesus Cristo! E por que eu quero fazer F4? Nem é bom F4, eu acho. Jogar torre C8 aqui. Pra atrair o rei dele, né? Ah, daí torre A8 talvez. Torre A8 pra bispo B8. É um lance legal. Faz ele mexer ali. D5 eu quero jogar agora. Ele vai jogar torre A4 provavelmente. Tem bispo D6 também. Agora acho que tá andando. Agora a engrenagem tá andando aqui. Bispo C7 acho que não vai dar certo. Troca. E torre F8 deve ganhar tranquila, que eu vou dar cheque e tomar o peão, né? Eu vou tocar aqui, o peão de A dele é muito lento. Ele vai tentar a torre A1 aqui, eu vou dar cheque primeiro. Eu vou tomar aqui. E agora temos alguns peões a mais. São dois no momento só. Agora são três. Isso é partida. Ele tinha algum lance melhor. E agora é só conservar esses peões aqui. Eu não preciso nem cuidar desse, não só. Vamos fazer um rei D5, ele não tem cheque, eu posso defender minha torre desse jeito. Espera que ele faz assim e botar a torre atrás do peão. Uma vitória bem simples aqui. Eu posso fazer torre A6, é claro que eu não me importo com esse peão. Ele vai trocar um pelo outro e eu vou jogar G5, G6. Eu vou avançar o peão C, na verdade. Abandonou. Legal a partida. Revisão. Bora! 88.2, ele fez 82.7. Bom. Ok, normal precisão. Vamos lá. E4, E5. Cavalo, cavalo e jogamos a abertura italiana. Cavalo F6 e aí D3. Aqui a gente tem o Fegatello, né? O famoso ataque do fígado frito. Aí D5. E o preso faz o lance importante, cavalo A5. Já falei muitas vezes sobre isso, é importante conhecer. Essa é uma das armadilhas que o pessoal mais tenta na internet. Se você faz cavalo A5, eu confio que você vai ter uma posição muito boa aqui de pretas. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Teve uma das temporadas, não lembro se é essa, tá? Ou se era anterior. Aconteceu muitas vezes isso nos níveis bem iniciais. Bom, mas eu joguei D3.
que é o jeito mais tradicional de jogar, e ele fez D5, que já é um pouco duvidoso, na minha opinião. Bispo C5 é o lance natural, ele pode jogar com o bispo para dentro, mas eu recomendaria você aí que está me assistindo, meia-noite 10 ou meia-noite 11, não sei se já virou um minuto. Você joga bispo C5 aqui de pretas, com a ideia de fazer D6 e fazer o rock. Então eu vou fazer o rock, aí você joga, pode ser rock, pode ser D6, pode ser H6 também. Essa cravada não é o fim do mundo, você pode deixar essa cravada chegar. Se você se incomodar muito, que a maioria das pessoas se incomoda, você pode fazer H6 primeiro e depois faz o rock. Muitas vezes você bota o peão em A6 ou em A5 e volta o bispo para 7. E fica um meio jogo bem tradicional aqui. E uma dica para você, tá? Anota essa dica. Já falei algumas vezes também. Você tá de pretas aqui e o branco não colocou o cavalo em C3, não joga esse lance, tá? O bispo G4. Pode até dar certo, até um certo nível. Mas esse lance não é legal, o bispo G4. Vamos dizer que o branco fez... Sei lá. Torre 1, vai que seja. Não jogue... Deixa eu tirar o engine aqui. Não jogue bispo G4, porque aí o branco joga C3. Qual que é a ideia do bispo G4? É fazer cavalo D4, aquela famosa cravada, né? Ó, já é uma imprecisão. Se eu fizer esse, aí o preto conseguiu fazer o plano. Cavalo D4. Isso aqui é desagradável. Só que ele joga C3. Exige um pouco de conhecimento o cara jogar com C3, porque é muito comum você desenvolver o cavalo aqui. Mas na italiana, tanto na italiana como na Rui Lopes, o que é mais recomendado, o que tem mais veneno, o que é mais consistente é colocar o peão em C3 e você prepara um avanço D4 lá no futuro. O cavalo muitas vezes faz essa rota aqui, que é bem tradicional para as brancas. Ou seja, depois que você fizer C3, o cavalo não vem em D4 e essa cravada aqui é inútil. Por quê? Você não vai tomar esse cavalo, se tomar, você está ajudando muito o branco, e o branco tem um planinho clássico agora, que é cavalo D2, vamos dizer que você faça um lance qualquer aqui, eu faço H3, se tomar eu tô feliz, e se bispo H5 eu... Bom, vamos dizer que eu faço A4 primeiro, para não levar o cavalo assim, você puxa o bispo, e aí cavalo F1. E eu coloco o cavalo em G3 ganhando um tempo no seu bispo. Você vai fazer qualquer coisa aqui, cavalo G3. O branco já está muito feliz. Olha só, tá dando quase um ponto de vantagem pro branco aqui. E o preto jogou... O que o preto fez de errado? Fez nada de errado, visualmente, né? Controlou o centro, tirou os cavalos, tirou o bispo. Esse desenvolvimento não é bom na italiana, a não ser que o cavalo branco já esteja em C3. Aí tem algum sentido. Aqui, se você tomar... Você já tá levando uma pressão absurda na hora do rei. G5, cavalo F5. Né? E se voltar aqui, ficou evidente que todo o seu plano foi inútil. Porque era melhor o bispo estar aqui. Você ajudou H3, é um lance útil para mim. Você ajudou meu cavalo vir para cá. E eu tenho inclusive cavalo H4 aqui, tem que ver se funciona. Ah, tem cavalo E4 aqui, não funciona, ok. Existe a ideia, tá? Cavalo H4 falha porque deve ter um contragolpe aqui do cavalo por E4. Mas olha só a vantagem branca grande. A vantagem branca como tá grande, né? G5, enfim. Mas minha ideia é fazer cavalo H4 e cavalo F5 aqui. E o branco tá passeando. Então, essa dica é muito importante, tá? Não joga esse bispo G4 no vazio. Aqui é um pouco diferente. Não acho que é tão ameaçadora também, mas esse lance já é outra história, porque você não tem o C6. Então eu posso fazer esse às vezes, e eu posso até preparar um cavalo C3, cavalo D5, não sei. Eu não gosto muito desse desenvolvimento de toda forma, tá? Enfim, ele jogou D5, né? Tá dizendo que é um lance de livro, realmente é, mas para mim é um lance delicado, porque eu tomo e você não tem como defender o peão já muito fácil. O meu próximo lance é moleza, torre 1. E eu não jogo C3 aqui, que é um lance que enfraquece o peão. Quer dizer, na hora que eu faço C3, o D5 ganha força. Ou seja, se o D5 foi jogado antes, não tem por que eu fazer C3 agora. Porque o jogo não tá girando em torno de eu fazer C3, D4 agora. Mudou a estrutura. Agora meu jogo gira em torno de atacar esse peão. Como você defende o peão de pretas? Não tem jeito fácil. Não tem. Bispo D6, boom. Perde o cavalo já. F6, em algum momento você pode jogar? Pode, mas é um lance muito delicado. Tipo, bispo E7, torre 1, F6. Tem uma cara feia já. Então, o engine diz que tá ok. Mas... suspeito. Muito suspeito. Olha essa diagonal aqui. Eu já tenho um D4 para considerar aqui explodindo o centro. Tô com o rei aqui. Seu rei tá no meio da rua ainda. Aí não tá legal. Tanto que aqui eu acho que a teoria indica bispo G4. E aí H3. Aí se eu quiser tomar o peão, eu vou ter que jogar G4. E eu acho que o branco até pode tomar o peão, mas aí eu pelo menos consigo entender um pouco
o lado das pretas. Eu não lembro se é C6 ou cavalo B6 o lance. Aí pelo menos eu me enfraqueci aqui. Diferente da parte daí que eu não me enfraqueci nada, né? Ainda assim, não recomendo esse D5 de jeito nenhum. Bom, ele fez o rock, ele entregou o peão rapidamente, eu troquei. E agora, antes da parte da análise ficar muito extensa, eu vou ter que mostrar o ataque Marshall, o famoso ataque Marshall. É um gambito, na verdade, que o Frank Marshall, jogador norte-americano, inventou no começo do século 1900, no começo dos anos 1900. Ele estudou sozinho isso. Vocês devem ter visto já no YouTube algum vídeo sobre isso. Ele jogou depois de muita preparação contra o Capablanca pela primeira vez na história. Ninguém nunca tinha jogado isso. E o Capablanca simplesmente destruiu o Marshall. O Capablanca não conhecia, né, o Gambito. O Marshall preparou. E é incrível que o ataque Marshall até hoje é considerado uma das melhores variantes para as pretas. Tanto que o branco evita entrar no ataque Marshall. E é espetacular que o Capablanca é de primeira. O cara não sabia da existência da abertura. Olha que loucura isso. Pensar, olha que gênio que era o Capablanca, né? Essa é só uma das partidas incríveis que ele fez na vida. E o Marshall era um cara, claro que era abaixo do nível do Capablanca, indiscutível, mas era um cara perigoso, um cara de ataque, um cara que vem com uma ideia nova. Um cara perigoso pode tranquilamente ganhar. Ele era um dos melhores jogadores do mundo, ele era claramente abaixo do Capablanca, do Lasker, enfim. Dos jogadores de ponta mesmo, mas ele era um cara ali que era um dos melhores do mundo, né? Como que é o ataque Marshall? Vou mostrar bem rápido aqui para não me estender muito. Então, tá dentro da Rui Lopes, o ataque Marshall, A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, torre 1. E aí, roque... Desculpa, nossa, roque não dá, né? Me aceita tomar o peão. Tem que ser B5 primeiro, bispo B3 e aí roque. E aí, hoje em dia, o branco joga muito A4, joga D3, joga H3. O C3, que é era o lance mais jogado durante muito tempo, tem caído um pouco em desuso. Por quê? Eu quero fazer a ideia do D4, e ao invés de fazer D6 aqui de pretas, seria uma postura mais permissiva, vamos dizer assim, nas pretas. Né? D6, aí H3, para tirar o bispo G4, aí eu preparo o D4. Preto faz D5. E esse é o lance que foi muito utilizado pelo Magnus Carlsen, pelo Ding Liren, jogou muito Marshall. Levon Aronian, talvez foi o que mais jogou o ataque Marshall desses aí. Ele não perdia de ninguém, o Aronian. Então, como que é? Toma, toma. Toma. Tem outras variantes, tá? Toma, toma e C6. Comparado com a partida que eu joguei, olha a diferença. Lá eu tenho D3 ao invés de C3, que é um lance muito mais útil. Meu bispo está aberto. E meu cavalo tem um desenvolvimento aqui na outra posição. Aqui, depois que eu tomo o peão, o C3 fica bobo. Vai ficar inútil esse lance. Preferia estar com o peão em C2 aqui para ter o cavalo C3. Agora eu preciso tirar minha torre, jogar D4 ou D3. Aí o preto tem compensação. Isso aqui é considerado igualdade. O preto não fica pior aqui. Às vezes entra em alguns finais com peão a menos, mas o preto defende com tranquilidade. Isso, claro, se o cara sabe as variantes, né? Então, de novo, estamos fazendo aquele trabalho de comparação. Então, voltando para a partida, olha a diferença aqui. D6, e agora eu voltei minha torre para cá. E agora, quando vem bispo D6, ele jogou realmente o ataque Marshall. Poderia fazer cavalo C3, foi o que eu fiz, né? Que ele não achou melhor. Cavalo D2 talvez era mais inteligente, pensando bem, porque eu quero trazer o cavalo para cá. E eu já ganho um tempo, e depois eu tiro meu bispo também. Cavalo F3 e depois sai o bispo. Até cavalo E4 pode ser. E o branco tem zero problemas aqui, né? Joguei cavalo C3, que não tem nenhum problema. Tá ótimo também, não é um erro. Não, erro é um exagero, né? Poderia dizer imprecisão, que eu também não aceitaria. Mas erro tá de brincadeira, né? Vantagem branca não mudou quase nada. Dama H4, G3, e aí ele trocou. Aqui seria um excesso de ansiedade aqui tomar em H4 só para trocar as damas, porque eu não tô levando ataque nenhum. Não tenho por que explodir minha estrutura, não preciso fazer uma concessão dessas só para trocar as damas. Então a gente quer simplificar com um peão a mais? Quer. Mas não é a coisa mais importante do mundo também, né? Bom, lá, dama H3 eu esperava. Eu falei, a torre 4 realmente era o lance. Torre 4, que é um lance típico aqui, porque esse bispo F5, a dama tá presa, né? É típica essa ideia também no Marshall. E o preto tá ficando sem compensação aqui. Pensei em dama F3 também. Ah, ele não gosta de dama F3. G4. É perigoso isso aqui. Não vi essa manobra. Tá, então acho que eu ia jogar torre 4 mesmo. Isso é bem chato.
Eu tinha falado desse lance, né? Mas é desagradável pra caramba o bispo F3 aqui. Vou ficar meio entupido. Não parece o fim do mundo, mas parece meio chato. Ele jogou dama F6 e agora eu joguei D4. Bispo H3 e aqui dama H5, um lance perfeito aqui, né? Porque eu desenvolvo atacando o bispo. E de novo, não fiquem presos. Aquela coisa de, meu Deus, eu preciso desenvolver minhas peças aqui lá da dama. Eu não preciso necessariamente tirar esse bispo. Porque isso aqui tá me incomodando, esse bispo aqui. Pode vir um torre 8. Então, assim, se você seguir o livrinho e te desenvolver as peças, o cavalo, o bispo, lembra que isso aí não é o caminho certo, tá? Qual que é o caminho certo? Desenvolver, colocar o rei em segurança, desenvolver a lá do rei e o resto depende. O resto avalia. Mas realmente desenvolver a lá do rei e fazer o rock é essencial. Agora, a lá da dama, principalmente esse bispo aqui, já falamos muitas vezes que nem sempre vai ser essencial. Né? Dama H5 aqui tá excelente. Toca no bispo. Prepara até um desenvolvimento mais animado, né? Bispo G5. Ele jogou dama F5. Eu troquei. Lá e bispo D3. Trocamos. Ele conseguiu um final interessante até. Troquei, rei F1. F6 eu gosto bastante do A4, gosto do bispo E3, H5 eu gostei, achei que ele jogou bem aqui, rei E2 não é uma imprecisão, tá de sacanagem comigo, né? A mais pura sacanagem aqui. Rei E2, primeiro que é o melhor lance do engine, segundo que não tem cabimento nenhum ser uma imprecisão esse lance. Nenhum. C4 ok, mas rei E2 faz nenhum sentido. H4, rei F3, não, aí tá de palhaçada comigo. É o melhor lance do engine de novo, rei F3. Ele fala um torre A2 mágico aqui, rei F3 realmente é o melhor agora. É o melhor lance. Na profundidade baixa ele não gostou. F3 está excelente, ele tomou, eu tomei. Torre H8 e aqui, como que eu joguei? Joguei C4, tá? A5 pode ser, eu não queria mexer A5. C4, B6 e agora A5 foi um lance bem importante aqui. Porque eu não tô conseguindo evoluir direito, né? D5 quebra muito, C5 compromete também, e o A5, se ele não jogar B5, eu tô muito feliz. Tomar é horrível, claro, e se ele deixar eu tomar, eu vou invadir aqui, e aos poucos vou deixar ele na passiva e vou acabar convertendo essa vantagem. Então ele tem que tentar B5, não importa que seja ruim. Ah, eu já tinha D5 direto, não levei a sério esse lance. Toma, toma, toma. Ah, simplesmente toma, tá. Claro, eu tô tocando em A7, se A6, torre C1, imagino, né? Torre B1 ou torre C1, tá. Ah, isso era bem direto. Eu não queria deixar o peão aqui, mas nem tem como ele atacar direito. Mas tá bom, joguei A6, que também não tem nada de ruim. Ele vai dar imprecisão de novo, porque ele não gosta de mim. Nem mudou a avaliação. Foi de 1.6 para 1.4. Bobagem. Mais uma imprecisão que eu não aceito. Jogou B4. Torre B1 gostei. Torre lá. E agora torre B3. Agora ele criticou. Agora talvez eu tô aceitando a crítica, porque realmente F5 era chato aqui. Esse tipo de lance. Eu não consigo evoluir direito. D5 deixa o rei vir pra cá. E D5 ele tá tomando. Não sei. De novo, eu tinha que ter feito D5 aqui. É que eu tava esquecendo que se ele fizesse C5, eu tenho um D4 estourando completamente, né? Porque eu consigo trocar. Não, aí tá de palhaçada. Aí tem alguém aqui do chess.com que tá me sacaneando só porque eu tô gravando o vídeo, né? De novo era o melhor lance do Engie D4. E se tomar eu tomo, tá caindo em A7, eu tô passando o peão, né? Que vai acabar ganhando branco. Com a maioria na ala da dama. Mas D5 eu não botei fé agora. Então aqui foi impreciso, torre B1, torre B3. Aqui eu concordo. G4 eu gostei bastante. De novo é o melhor lance. G4, rei E12 ele fala melhor, mas não tem cabimento. G4 é o melhor lance. Olha só, vocês. Não tô mostrando pra vocês, né? Mas se você olhar na avaliação, repara que não muda a avaliação, né? 07, 08. É o melhor lance G4, porque o cara acomodar o rei pra frente, né? G5 foi um erro sério. G6 era uma tentativa melhor. Eu não sei bem como evoluir depois de G6, porque rei E4, rei E6. Não, daí D5, né? G5, rei E4. Torre B6 e aí C5 foi um lance importante, né? D5 eu acho que é bom também. Ah, ele não gosta de D5. Olha só. Ah, ele gosta mais ou menos. Toma, toma. Aqui C5. Ah, ele dá cheque primeiro. Esse eu não vi. Malandro, hein? Rei E4 e cheque de novo. Olha que malandragem. Esse torre A6 C5. Eu corto o bispo aqui.
E aí eu vou começar a avançar meus peões. D4, D5 eu devo ganhar. Agora cheque de novo é muito refinamento, né? Rei F3, toma. Ele ainda me dá vantagem. Ah, porque ele vai ter um torre A5. Torre B1 já é um lance difícil. D5 ele tem esse, fino. Toca no peão. E se D4 ele ajeita por aqui, né? Torre B5 e dispara o peão. Eu tô melhor ainda, mas me dá muito medo aqui, porque o peão dele tá vindo como uma flecha aqui, né? Esse é o Ayrton Senna mesmo. Peão de A. Interessante. O C5 foi bom. Eu não vi porque que D5 falhava, mas eu fui na decisão mais segura, porque o C5 é mais tranquilo. O D5 dá um cheirinho que dá uma certa bagunça, né? O C5 é mais firme, que eu tomo o peão. Esse era muito fino, né? D5 aqui, sem tomar em B4. Esse era fino, porque eu não consegui jogar D5 depois. Ele me facilitou depois, mas eu acho que eu me compliquei um pouco ainda. Até que eu gostei bastante tirando a torre B1. Mas esse era bem importante, o D5. Porque aí transpõe, né? Toma, se jogar a torre A4, até C6 deve ganhar, né? Ou rei C4, sei lá. A rei C4 é legal. E aí se A5, provavelmente C6, né? Ou D4, talvez. D4, D5. Mas não tá totalmente claro ainda, né? Depois rei C4 e D4. Mas eu tomei. Rei E6 foi fino agora de novo, né? Torre B7. É que eu comecei a ficar um pouco preocupado. Torre A4 foi bem importante esse lance também. Ameaça o golpe, eu cutuquei ali. Ele tinha que ter tomado em C5. E aí, torre C6 ele volta, né? Aqui ele pendurou. Ah, torre por C6. Eu achei que era besteira. Eu vi esse lance. Eu não falei, né? Toma. D5, rei D7. Toma. Ah, o peão já não vai chegar a lugar nenhum, né? Eu tô jogando D5, D6 e rei D5. A5, D5, D6, né? Eu tô coroando 5 vezes aqui. É que eu parei pra pensar aqui, né? Eu falei torre C6? Acho que eu não falei, mas eu tinha pensado nesse lance. Eu bati o olho, achei que sobrava o peão de A e fui numa visão bem conceitual aqui. Joguei F4 no fim das contas, que tá ok também. Trocou. Bispo D8 e tinha a mesma sequência, né? Toma, D5, troca e D4. E depois preparo o D5. Joguei esse. O que eu fiz não decidi imediatamente, mas eu gostei da solução. Esse é bom o que eu fiz também. Ele me facilitou com o bispo C7, mas aqui eu não deixei escapar, tá bom. Não tem problema. E torre A4 eu tava pensando nesse, sinceramente. Mas ele indica bispo D6. Ah, ele tá meio sem lance aqui, né? Não é imprecisão. Pô, mas tá de brincadeira, tá me atrapalhando agora o engine de verdade, né? Eu queria fazer bispo B8, foi o que eu falei, né? Porque eu ataco o peão, aí se ele tiver que mexer, aí eu dou cheque. E eu pioro o rei dele, né? E depois bispo D6, eu devo acabar ganhando. Ainda dá um trabalhinho, né? Mas eu tô muito ativo, posso até largar o peão de D4 às vezes. Mas ele facilitou aqui, bispo C7 eu troco e agora cai muito peão dele, né? Cheque, importante, eu tomo. Ameacei aqui. E aqui a vitória é simples, né? É detalhe que eu totalmente esqueci que ele tá coroando o peão, né? Eu vou coroar antes, beleza. E tudo bem, é meio evidente, né? Mas eu esqueci que ele tá correndo com o peão super rápido, né? É que aqui eu tô muito rápido, né? Esse rei é 8, eu faço D5, né? E C6, sei lá. Eu esqueci que ele tá coroando o peão. Eu não tô no quadrado, né? Eu não tô no quadrado. Assim, eu tô no quadrado. O que é o quadrado? Você puxa uma seta pra diagonal aqui e você fecha o quadrado. Se meu rei estiver dentro do quadrado, eu seguro o peão. Então, pela regra, eu tô dentro do quadrado, certo? Só que eu não consigo chegar em D4. Meu peão tá atrapalhando. Eu não tenho uma rota por essa diagonal. E aqui eu não consigo mais entrar no quadrado. Eu perco. Se eu pudesse jogar rei D4, eu chegava, né? Aqui eu não consigo voltar, né? Coisa. Eu esqueci desse detalhe. Eu ia jogar G5 e ganhar, né? G5, D5. Ganha com uma certa folga ainda. E aqui. Ah, ele abandonou aqui, né? Ah, joguei torre A6 e ele abandonou. Tá? Vai cair mais um peão. Eu tinha um minuto inteiro. Suficiente pra ganhar. Pegar a partida. 217 vitórias, então. E 2.135. Faltam 15 pontos para chegar no 2.150. Pegamos um adversário honesto. Legal, virou uma abertura italiana. Foi uma abertura italiana que virou mais ou menos com ideias de ataque Marshall que vem da Rui Lopes. Né? Dá para fazer umas comparações legais.
E espero que você tenha gostado do vídeo mais longo aqui, 40 minutos. Não esquece de deixar aquele like e interagir nos comentários também se você tiver algo para falar. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima.